a gente vai falar, já fiz uma introdução bem calorosa, né? Porque realmente, cara, o Jonas é um cara que, se tu for conversar com ele, o Lédio legal, se tu for ver o cara só pelo Twitter, talvez, como gremista, tu vai ter uma raiva. E eu tenho raiva, porque ele sabe como cutucar, isso é verdade. Ele sabe o que o gremista não quer ouvir. Como poucos. Porque ele conhece o quê? Ele conhece sobre o Grêmio, ele conhece sobre futebol, ele conhece sobre jornalismo. Obrigado pela presença mais uma vez, Jonas. Boa noite, Notec Camargo, um abraço. Cara, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. É um lugar que eu faço questão de me fazer presente, porque, como tu disseste, a gente tá entre amigos. Para quem não sabe, o Camargo eu conheço já vai fazer uns 20 anos, verdade, né? E a gente se encontrou aí nos exercícios da vida e estamos aqui. E é interessante porque já é a terceira, quarta, quinta vez, sei lá, que eu tô aqui. E cada vez que eu venho, o caminhão da história, ele andou um pouco mais, né? E a gente sempre tem o que trocar, o que conversar, o que aprender, principalmente. E o detalhe é que o time que a gente torce não faz muita diferença, né? Até porque todos sabem que o Inter é muito maior e isso não entra na conversa. Cara, mas assim, ó, tirando essa bobagem que tu falou agora, a gente podia... é sobre isso que eu queria até falar contigo, porque a última vez que tu esteve aqui no Papo Copeiro, tu tava recém entrando lá no canal do Baldaço, né? Eu acho que tu tava até na Ubra ainda. Tu tava recém entrando naquele trâmite, conhecendo e tudo mais. Era uma coisa muito nova até. Até teve o Weber uma semana depois, que tinha recém saído, né? A gente fez uns clickbait que foi bem divertido, inclusive, sobre isso, né? Mas, cara, eu queria saber, assim, ó, como é que foi nesse período, acho que já faz um ano, como é que tem sido esse período pra ti? O que tu tem evoluído aprendendo lá nesse canal? É interessante porque, pra mim, Camargo, é uma construção. E eu sei que eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, mas eu busco sempre aprender. E tá do lado de pessoas como Baldasso, Paulo Brito, Jairo Vinck, é muita história e muito aprendizado, né? Então ali, a cada jornada, a cada live, alguma coisa tu tira de aprendizado. E tem aquela questão de aprender com o erro dos outros, né? Esse é o mais importante, tu vê o que dá certo, o que não dá e ir trazendo pro teu dia a dia. E agora também com os gremistas. Lá com o Bagé, tem muita gente competente, conhecendo pessoas novas. E eu tenho pra mim, meu, tá? Tem pessoas que não são assim, tá tudo certo. Mas eu acho que a humildade, ela é fundamental, né? Com certeza. Saber que a gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que construir e que sozinho a gente não faz nada. Então, mesmo das outras vezes que eu vim aqui, que era só Twitter, depois era Ubra, depois era Baldaço, Inferno e agora também com o Bagé, eu acho que é uma jornada que essa construção de carreira, você sabe muito bem disso. Eu falei hoje, inclusive, que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, sabe? Essa construção que tu faz. E entre erros e acertos, a gente busca o caminho do aprendizado. E mesmo que a rede social ela te permita construir, tá do lado desses caras que já passaram por muita coisa, eu acho que auxilia bastante. Mas assim, perfeito, né? Você falou sobre o aprendizado. Mas, cara, querendo ou não, tu tem... Antes, tá, o Jonas era um cara do Twitter e tudo mais. Querendo ou não, a audiência que hoje tua cara aparece é pra muito mais gente que tu talvez nunca tenha vivido na tua vida, né? Então, até eu lembro, agora teve o Inter se escapou de cair. E tu tava lá e, cara, audiência monstruosa e tudo mais. Eu particularmente, vou te falar, foi um jogo que eu não quis saber muito de ver o jogo do Grêmio. E eu fiquei olhando vocês. Gol do SCI. Olha, o Grêmio goleou naquele dia, inclusive, mas ninguém viu. Cara, esse dia foi louco. Então, cara, como é que é isso pra ti? Tipo, porque tu notou que mudou pra ti, assim? Cara, a gente é mais reconhecido. Vocês também estão bombados na internet, né? Mas eu percebi que o ideal era ser eu mesmo. Não buscar transparecer algo que eu não sou. Porque daí tu faz com naturalidade. E como são muitos jogos, são muitas jornadas, são muitas lives, eu acho que quanto mais verdadeiro tu ser, mais retorno vai te dar, sabe? E isso não é de agora. Lá atrás no Twitter, quando eu comecei a ter repercussão e fiz algumas inimizades que... quase todas eu consegui já reatar e explicar que não era eu ali, era só uma zoeira, uma sacanagem. E às vezes a gente que tá começando se utiliza de artifícios que não são os mais inteligentes pro momento. Com certeza. Mas depois que toma esse tamanho, como tu disseste, em jornada ou em programação, é preciso ter um pouco mais de cuidado, né? Porque eu não falo só de mim, eu tô representando um canal que é de um cara que tá há 30 anos no jornalismo. E eu lido com opinião.
Então, muitas vezes eu sou questionado de diversos assuntos. E é importante pontuar que a minha intenção não é ser o dono da verdade, não é ser definitivo. Eu acho que essa construção ela é feita em várias mãos. E se tu pensa diferente, é importante, porque agrega o conteúdo. Eu não quero te convencer que eu tô certo, mas eu quero te expor os meus argumentos. E que tu exponha também os teus. Só que isso é algo que a gente aprende com a idade, né? Eu já tô com quase 40 anos. Então, se eu falar pra ti que essa mesa é azul e tu me falar que é vermelha, tá tudo certo. Eu quero ouvir teus argumentos, o porquê que tu acha. Mas eu não vou aqui brigar contigo porque tu pensa diferente de mim. Não só no futebol, como em outros assuntos, né? Isso acontece bastante em rede social. As pessoas pensarem de uma maneira diferente. Só o que acontece? As pessoas, elas pensam diferente de ti e tentam te destruir por causa disso. Elas não tentam melhorar a argumentação delas. E eu vejo dessa forma, sabe? Quando alguém pensa diferente de mim, eu tento buscar os argumentos para melhorar a minha fala. Eu não vou tentar dizer... Trazer fatos, né? Não apenas palavras jogadas no Não é só no jogar vento a palavra e dizer que ganhei a discussão porque eu destruí o cara. Não, eu vou trazer argumentos. E não é nem minha intenção ganhar a discussão. Não é essa. Mas é tentar ser o mais completo na minha forma de colocar as coisas. Só que, mais uma vez, isso é uma construção, né? Eu não pensava assim com 29, talvez não pensasse assim com 35. Então, eu acho que o tempo, ele te tira muitas coisas, mas ele te entrega outras. E a gente tem que fazer bom proveito dessas coisas, né? Né, pai Camargo? Verdade. Cara, e como pai, só tu... aí o cara tem que dar exemplo também. Como é que tá o Andrés Nicolás? Não é esse o nome Não, da nem um pouco. Aí é Não, loucura. ele tá bem longe disso, inclusive. Mas tá muito bem, cara. Querido, Tá muito lindaço. bem. Não Linda. puxou pro pai. Graças a Deus. E no Mas, Twitter cara, tu mudou bastante, né, cara? Aí te via assim, mas eu vou te tu confessar, bater mais. Hoje tu Eu não tenho nem utilizado o Twitter no tag. é melhor, né, cara? O Bagé tem uma frase que eu acho sensacional, que ele diz que tu vai pro Twitter e diz assim, bom dia, ponto. E lá as pessoas, bom dia por quê? E se doente, dando bom dia. Cara, É bem isso. eu não tenho problema em ouvir opinião contrária, mas assim, se tu não tem a capacidade, a condição de respeitar o que eu penso, vai um abraço, né, cara? E, na verdade, a gente tá num momento, e vocês sabem disso, que a gente trabalha com tanta coisa, que eu tô interessado em discutir ideias com quem eu acho que vai agregar alguma coisa. Se eu acho que não vai agregar, cara, um abraço. E a rede social hoje é Goku Colorado, é o Naruto Tricolor. É isso aí. Cara, e aí eles querem utilizar uma argumentação que não vai agregar muita coisa, sabe? Mesmo eu tendo vindo da rede social no Twitter, e foi fantástico pra mim, muita gente não percebe, mas já fazem 10 anos. O LED, o legal, ele surgiu em 2016. Inclusive, quando eu reencontrei o Camargo... Verdade. E aí eu Não falei- era nem o tipo, Colorado, lembra? eu era... Cara, eu tinha, sei lá... Não que eu dê bola pra isso, tá? Uhum. Mas eu quero falar que ainda era muito no início, tinha, sei lá, 1.000, 2.000 seguidores. Sim, lembro. Então, era um trabalho começando. E muita gente não sabe por que eu fui parar no Twitter e como é que eu virei comunicador. Eu fui parar no Twitter porque em 2015 eu tinha um trabalho que eu não gostava, eu trabalhava no comércio, e aí eu pensei, vou fazer algo que eu goste. Aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, só que o estagiário de jornalismo não tem como sobreviver. Não com a idade que eu tinha na época, 30 anos. Aí eu, mas eu quero expor a minha opinião. Aí eu criei o Twitter para falar de futebol, a minha opinião, de uma maneira diferente. E aí, casualmente ou não, né, as coisas foram crescendo, as oportunidades foram aparecendo e tamo aí. As portas vão se abrindo, a gente vai entrando, né? Vocês também é a mesma coisa. As coisas vão acontecendo, vai tendo uma ideia, vai trabalhando, acorda cedo, vai pra casa, busca. Nada cai no céu de graça pra ninguém. Não adianta.